Você já sentiu que o mundo te deve algo? Que apesar de agir com bondade, respeito e boas intenções, o reconhecimento sempre parece um passo à frente, sempre distante, sempre escorrendo pelos dedos? Se a resposta for sim, este é o choque de realidade que você precisava. Porque o mundo não recompensa a bondade. Ele recompensa o olhar atento, a mente fria, a paciência estratégica. Ele recompensa aqueles capazes de avançar, mesmo quando ninguém os aplaude. E se você não se transformar nesse tipo de pessoa, estará destinado a perder, mesmo com um bom coração. É aqui que a verdade dói. Mas toda transformação genuína nasce da dor. Você foi educado para ser gentil, colaborativo, inteligente, humilde. Mas observe o mundo com sinceridade. São essas pessoas que comandam. A liderança real raramente pertence aos mais bondosos. Ela pertence aos que pensam 5 jogadas à frente, aos que sorriem não por afeto, mas por cálculo, aos que separam emoção e decisão como 2 mundos que jamais devem se misturar. Esses indivíduos usam o silêncio como arma, o charme como isca, a inteligência como bisturi. Maquiavel nunca exaltou a bondade. Ele exaltou a competência, a clareza implacável, o brilho cortante de uma mente que não treme. Ele entendia que genialidade sem estratégia é apenas vaidade, e que a genialidade fria é perigosa, porque não se rende ao caos emocional. A cordialidade torna você previsível. O distanciamento torna você temido. Se você deseja governar a sua vida, e não apenas sobreviver a ela, precisa evoluir. O mundo não é um parque infantil, é um tabuleiro de xadrez, e aqueles que jogam com o coração, perdem com o coração. Por isso, afie sua mente, blinde suas emoções, torne-se aquilo que ninguém vê chegando, um gênio frio. Você pode achar isso cruel, mas cruel mesmo é viver como vítima do mundo esperando justiça de um sistema que não foi feito para te proteger. A mentalidade de vítima é um câncer silencioso, e é isso que precisamos desmontar agora. O gênio frio não desperdiça tempo culpando o mundo. Ele não implora por justiça, ele não exige piedade. Ele aceita a verdade brutal que a maioria tenta evitar. Ninguém virá te salvar. A mentalidade de vítima sussurra mentiras sedutoras. Você sofre mais que todos. Suas circunstâncias são especiais. Sua dor te dá o direito de desistir. Mas o gênio frio vê a farsa. Ele entende que o vitimismo é uma armadilha psicológica construída para manter você onde está. Ele não espera que as coisas mudem. Ele muda sua estratégia. Dor, traição, perdas. O homem comum reage com emoção. Explode, implode, desmorona. Mas o gênio frio não reage. Ele analisa, observa, entende. E das cinzas do fracasso, constrói um império de discernimento. Vítimas embelezam suas próprias histórias. Gênios reescrevem o final. Pare de se identificar com seu sofrimento. O mundo não respeita a fragilidade travestida de poesia. Você foi rejeitado? Ignorado? Subestimado? Ótimo. Isso é combustível. Para o gênio frio, falha não é humilhação. É estudo de caso. Cada erro vira diagnóstico. Cada traição vira relatório. Cada decepção vira um dossiê estratégico. O que você não viu? Qual detalhe passou despercebido? Como garantir que isso jamais se repita? Essa mentalidade transforma a dor em perspicácia e a perspicácia em estratégia. Pessoas emocionais vivem buscando conforto, não evolução. E o conforto é o túmulo da transformação. Todos querem controle, mas quase ninguém aceita o preço. As pessoas desejam força, desde que não precisem abandonar seus sentimentalismos. Mas é justamente o sentimentalismo que as acorrenta. Você quer controle? Então aceite esta verdade. O mundo não te deve cura. Ele te oferece apenas vantagem, e apenas se você for frio o suficiente para tomá-la. Por isso, o gênio frio jamais entra no jogo do tolo. Ele não tenta convencer ninguém. Ele não discute com quem está abaixo do seu nível. Ele não exige justiça de sistemas corruptos. Ele se torna a exceção. Trabalha em silêncio. Fortalece sua armadura mental. E quando retorna, aqueles que o desprezaram não o reconhecem mais.
Porque a genialidade fria não se anuncia, ela surge. Enquanto muitos exibem a própria dor, você usa a sua dor como arma. Você constrói defesas, fortalece a mente, passa a enxergar ângulos onde antes buscava compaixão. Em cada lugar que você entra, avalia. Quem está no controle? O que cada pessoa teme? Onde está o poder oculto? Essa percepção desapegada e estratégica é a essência da genialidade fria. Não é sobre fazer barulho, é sobre se tornar inegável. Aqui está a verdade implacável que Maquiavel sussurraria no seu ouvido. A maioria das pessoas jamais te respeitará enquanto você agir como vítima. Elas podem fingir empatia, mas lá no fundo sentem desprezo, sentem fraqueza, e pessoas fracas são esquecidas. Mas quando você abandona a exigência por justiça, quando deixa de reagir emocionalmente, quando se torna imprevisível, você se torna perigoso. E num mundo de manipuladores, predadores e mentirosos, sobreviver exige ser mais astuto do que todos eles. Então, elimine a vítima dentro de você. Lamente sua fraqueza e depois enterre-a. O mundo não respeita o que sangra, ele respeita o que aprende. A partir de agora, cada perda vira estudo, cada traição vira dado, cada falha vira uma atualização fria do seu sistema interno. Você não está quebrado, está calculando. E em breve, não apenas jogará o jogo, você o dominará. É assim que começa a ascensão de um gênio frio, não com lamentos, mas com uma metamorfose mental completa. Maquiavel disse certa vez: um governante prudente não pode, nem deve, manter sua palavra quando isso for contra seus próprios interesses. E por trás dessa frase, existe um princípio que poucos têm coragem de viver. Se você deseja agir com clareza, precisão e poder, você precisa escapar do domínio da lealdade emocional. Isso significa algo brutal. Você terá de se desapegar até mesmo da sua identidade frágil, daquela parte que implora a aprovação, que deseja ser compreendida, que busca ser validada. Essa parte precisa morrer. E quando ela morre, nasce o seu poder. Seu poder cresce no instante em que você para de precisar ser explicado, interpretado ou aceito. Você não justifica mais seu silêncio. Você não suaviza sua ambição para deixar os frágeis confortáveis. Você não se diminui para que outros se sintam grandes ao seu lado. Você simplesmente observa, frio, atento, impenetrável. E é no silêncio que você recolhe dados. Você deixa que os outros falem, preenchendo o vazio com suas inseguranças, suas carências, suas contradições. Cada palavra que eles despejam para evitar o próprio desconforto é um raio-x psicológico. E você, sem pressa, anota tudo. Você cataloga fraquezas, você registra gatilhos emocionais, você decodifica padrões. É assim que a manipulação é neutralizada. Não porque você se defende, mas porque você a enxerga chegando com antecedência. Você não reage, você redireciona. Você não ameaça, você espera. Você não entra no jogo emocional, você o observa de cima. E quando o momento correto finalmente surge, seu movimento é tão discreto, tão limpo, tão silencioso, que ninguém percebe de onde veio. Esse é o poder do distanciamento emocional. Transformar conflito em oportunidade, transformar adversários em estudos de caso, transformar drama em estratégia. Você não precisa se justificar, não precisa aumentar o tom, não precisa discutir com quem vive reagindo. Sua contenção fala mais alto do que qualquer explosão emocional. E o resultado? As pessoas passam a te respeitar, não por afeto, mas por incerteza. Elas não sabem o que você pensa, não sabem o que você pretende, não sabem onde pisam. E é essa dúvida, esse silêncio carregado, essa névoa de imprevisibilidade que se torna controle. Para desenvolver um espírito verdadeiramente frio, você precisa treinar a si mesmo a observar sem reagir. Deixar a emoção atravessar você, como o vento atravessa o aço, sem alterar sua estrutura. No distanciamento, você descobre domínio. Na calma, você se torna letal. No silêncio, você se torna a força mais perigosa do ambiente. E se você chegou até aqui, é porque está preparado para avançar. O poder não está no que você fala,
está no que os outros dizem sobre você, está na reputação. E a reputação de um gênio frio é a arma final. Poder não é aleatório. Ele segue padrões, leis e fórmulas. Assim como a matemática, o gênio frio trata a vida como um sistema. Nada é improviso, nada é sorte. Tudo é cálculo. Maquiavel via a política como uma equação, a natureza humana como uma constante e a estratégia como a única variável sob seu controle. Enquanto a maioria atravessa a vida cega pelas próprias emoções, reagindo a palavras, aparências e gestos superficiais, o gênio frio olha mais fundo. Ele sabe que todo sorriso tem intenção, toda promessa tem custo, toda bondade tem uma função. Ele disseca não para julgar, mas para entender o papel de cada pessoa no tabuleiro. Quem tem influência, quem mendiga aprovação, quem é inseguro, quem precisa ser visto, quem colapsa sob pressão. Ele observa tudo isso não como defeitos, mas como alavancas, mecanismos psicológicos que movem as pessoas. Assim como um físico entende a gravidade, o gênio frio entende a gravidade mental. O peso do medo, o magnetismo do desejo, a força da inveja, a atração da ambição, o movimento invisível do status. Ele não foge da manipulação, ele a estuda, porque só conhece a liberdade quem entende as correntes. E aqui entra o ponto central. Genialidade fria exige autoconhecimento brutal. Não basta estudar os outros, você deve estudar a si mesmo. O que te irrita? O que te influencia? O que te seduz? Onde estão seus pontos cegos? Se você não dominar suas emoções, alguém as usará contra você. O gênio frio remove o sentimentalismo do processo de aprendizado. Ele não se sabota interpretando falhas como ofensas. Ele coleta, classifica, refina. Ele testa cada tática como um cientista num laboratório. O que gera silêncio? O que produz medo? O que gera respeito? O que desestabiliza? O que revela? O que esconde? A maioria não acende porque se leva a sério demais. Personalizam tudo. Interpretam inteligência emocional como ser legal, quando, na verdade, nas mãos certas ela é uma ferramenta de precisão. Ela te diz quando elogiar, quando recuar, quando desaparecer e quando fazer do seu silêncio uma sentença. Você deixa de ser uma vítima dos humores. Você se torna um mestre dos sinais. Maquiavel acreditava que a sorte favorece os preparados, e o gênio frio está sempre preparado. Ele estudou tiranos, estrategistas, sedutores, artistas da mentira, construtores de impérios. Ele não lê apenas livros, ele lê pessoas. Ele entra numa sala e imediatamente percebe as dinâmicas invisíveis. Quem quer poder e não tem habilidade. Quem finge humildade, mas anseia por domínio. Quem teme confronto e desmorona sob pressão. Ele identifica quem joga xadrez e quem joga damas, e decide quem observar, quem manipular e quem substituir. Porque o gênio frio nunca reage. Ele se posiciona. Ele ocupa lugares estratégicos. Ele observa antes de agir. E quando age, é limpeza. Precisão. Nenhum movimento desperdiçado. A lição é simples. Trate o poder como uma linguagem, como uma fórmula, como um código, e quando você o entender, nunca mais o perseguirá. Você se tornará a fonte dele. Você será o centro de gravidade psicológica, a mente que outros temem porque não compreendem como você sempre está, 3 passos à frente. E a resposta é simples: você estudou. Eles não. Essa é a vantagem do gênio frio. Quer se tornar um? Pare de se misturar. Pare de se encolher para parecer humilde. Pare de ser modesto num mundo que só respeita a presença. Crie uma reputação que não sussurra inteligência. Ela impõe silêncio. A mediocridade teme 2 coisas: clareza e precisão. E um gênio frio irradia ambas. Ele não se vangloria. Suas palavras são lâminas. Ele não prova seu valor. Ele obriga o mundo a questionar o próprio. Isso não é ego. É engenharia de reputação. É criar uma aura tão afiada que o comum hesita antes de ousar te desafiar. Maquiavel ensinou:
Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Significa que o seu poder não virá da posição que ocupa, mas da postura que carrega. Seu tom, sua disciplina, sua abordagem, tudo comunica superioridade. A maioria falha porque acha que inteligência basta. Não basta. Inteligência sem intimidação psicológica é brilho desperdiçado. A mediocridade ama mentes que se diminuem. Querem que você seja dócil, simpático, autodepreciativo, porque isso as mantém seguras. Mas quando você derruba essas barreiras e começa a falar com precisão, execução e clareza, você se torna um espelho. E espelhos incomodam. Vão te chamar de arrogante, de frio, de direto demais, de calculista. Perfeito. Deixe que falem, porque quando sua presença provoca desconforto, ela também cria distância. E distância é proteção. Pense como Maquiavel. Construa uma persona respeitada até na ausência. As pessoas devem temer desperdiçar seu tempo. Devem medir palavras antes de mentir para você. Devem entender que sua mente não é entretenimento, é território estratégico. Reputação não se constrói estando em todo lugar. Ela se constrói aparecendo apenas quando necessário, falando apenas quando importa e sumindo antes que se acostumem com você. Porque familiaridade gera desrespeito. Sua frieza deve ser rara, quase sagrada. Quando você aparece, marca. Quando desaparece, avisa. Você não compete com a mediocridade, Moé. Você eclipsa. Você se torna o exemplo que atormenta o comum. Seu nome passa a ser mencionado em sussurros. Sua ausência vira presença. Sua presença vira alerta. Isso não é sobre intimidação infantil. É engenharia psicológica. Quando os outros hesitam ao seu redor, você já venceu. Quando duvidam das próprias palavras, você venceu. Quando se preparam em dobro só porque você está na sala, você venceu. O verdadeiro poder não está no seu movimento. Está no movimento que você provoca. Como construir isso? Seja disciplinado quando os outros são emocionais. Seja preciso quando os outros são vagos. Seja inacessível quando os outros são carentes. Seja excelente quando eles estão apenas tentando ser bons. E, acima de tudo, nunca se explique. Poder que se explica perde força. Deixe que interpretem, que presumam, que temam ofender você. Deixe que o mistério faça o trabalho. Reputação é mais poderosa que presença. Quando bem construída, ela trabalha por você mesmo no silêncio. Essa é a forma final do gênio frio. Não apenas inteligência, não apenas estratégia, mas uma reputação tão aguda que corta a mediocridade antes mesmo que você diga uma palavra. Que esse é o ponto em que o jogo vira. Você não é mais a vítima, o frágil, o amável. Você se torna uma arma intelectual, limpa, calculada, letal. Você não deve ao mundo sua cordialidade, deve a ele sua dominação. O mundo não pertence aos barulhentos, nem aos bonzinhos, nem mesmo aos talentosos. Ele pertence ao gênio frio, aquele que sente tudo, mas demonstra nada, que calcula enquanto os outros reagem, que transforma dor em dados, traição em combustível e rejeição em precisão. Você deixou de pensar como vítima. Você silenciou emoções desnecessárias. Você estudou padrões de poder até que se tornassem instinto. Você tomou decisões com precisão cirúrgica, livre de culpa, lealdade ou conforto. E agora, você carrega algo que poucos possuem. Uma identidade que assusta a mediocridade sem levantar a voz. Você não busca validação. Não se explica. Não hesita. Você simplesmente age, frio, limpo, intocável. E quando tentam te prever, falham. Você evoluiu para além da emoção. Você se tornou ilegível, intocável, imprevisível, perigoso. Esse é o reino do gênio frio, sem caos, sem ruído, apenas resultados. Muitos desistiram antes de chegar aqui, mas você não. Você chegou ao final não por curiosidade, mas porque algo nessa visão ecoou dentro de você. Não como novidade, mas como reconhecimento. Como algo que você já sabia, mas nunca teve coragem de admitir. A jornada do gênio frio não é para curiosos, é para sobreviventes. E se está aqui, a transformação já começou.
uma revolução silenciosa, reescrevendo o código da sua mente. Neste lugar não buscamos o confortável, buscamos o verdadeiro. Mesmo que doa, mesmo que seja frio, mesmo que mude tudo. Se este vídeo te deixou inquieto, você está no lugar certo. Se estiver pronto para abraçar essa versão mais lúcida e incômoda de si mesmo, deixe nos comentários a frase: "Eu prefiro a dor da clareza à anestesia da ilusão." Não é para o algoritmo, é para você. É seu pacto silencioso com a verdade. Os próximos vídeos serão mapas de batalha. Cada um novo movimento no seu combate contra a mediocridade. E lembre-se, você não é o que te aconteceu. Você é aquilo que decide se tornar.